Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde. Hoje nós vamos iniciar, Nós vamos falar do sistema digestório e as suas patologias, E alguns medicamentos que a gente utiliza no sistema digestório, tá bom? Então vamos iniciar falando sobre o sistema digestório. Primeiro a gente tem que entender qual que é a função, do sistema digestório. Então, a função aí do sistema digestório, a principal função é a transformação, mecânica e química das macromoléculas dos alimentos, ou seja, fazer a degradação do alimento, em moléculas de tamanho e formas adequadas para serem absorvidas pelo intestino. Também o transporte de alimentos digerido, água e sais minerais da luz intestinal para os capilares sanguíneos da mucosa do intestino. E também a eliminação de resíduos alimentares não digeridos e não absorvidos, juntamente com o resto de células escamadas na parte do trato gastrointestinal. Sendo a sua principal função, pessoal, é a transformação aí, dessas moléculas, Essas moléculas, elas são destruídas, ou seja, degradadas a partir do suco gástrico, O estômago, nosso estômago, ele é realizado ali a partir de enzimas que liberam um suco gástrico altamente ácido, ele é super ácido e ele elimina esse ácido do nosso estômago, fazendo toda a digestão, do alimento, tanto do alimento como do medicamento que a gente utiliza, para a utilização desses medicamentos aí, Então, ele é dessa forma, Libera ali o suco gástrico realiza a digestão desse medicamento e também desse alimento. E aí esse medicamento ele tem que se desionizar para ser absorvido. Então, o sistema digestório, ele implica na mastigação, deglutição, ingestão, digestão, absorção e a defecação que acontece pelo nosso intestino. A mastigação é muito importante, A mastigação ela inicia na cavidade bucal, E ela que vai já desintegrando os alimentos, Então, ela que já vai quebrando os alimentos para ficar mais fácil a digestão desses alimentos lá no final do nosso sistema digestivo, A deglutição é a condução do alimento através da faringe para o esôfago e do esôfago para o estômago. Então, o alimento ele sai da cavidade bucal, passa pela nossa faringe, passa pela nossa laringe, desce aí, pelo nosso esôfago, chegando no nosso estômago, O esôfago é ele que faz esse transporte da boca, vamos dizer assim, para o nosso estômago. O esôfago, ele manda esse alimento para o nosso estômago através de uma situação, do mecanismo de ação chamado peristaltismo. Esse peristaltismo ele vai fazendo movimentos sem gasto de energia, Porque ele é revestido por um tecido liso, Uma musculatura lisa, E nessa musculatura lisa que vai fazer o envio, desse alimento para o nosso estômago, Então, essa musculatura ela vai aí se contraindo até chegar o nosso alimento até o nosso estômago para ser degradado. E aí a gente tem a ingestão, a introdução do alimento no estômago. Então, o que é uma ingestão? É a entrada, que passa ali do nosso esôfago para o nosso estômago. E acontece a digestão, que é o desdobramento do alimento em molécula mais simples, ou seja, através do suco gástrico, das enzimas do suco gástrico, é realizado a digestão, a quebra desse alimento. E então, a absorção, que é realizada pelo intestino de vitaminas, minerais, Toda a absorção que é realizada. E após o que não tem mais função, sai na nossa defecação, ou seja, nas nossas fezes, e é formado pelo nosso trato gastrointestinal. Vou deixar aqui para vocês um minutinho para vocês copiarem, para a gente dar continuidade.
Então, é esse o caminho, tá? Que o alimento percorre até a defecação. Então, nós vamos falar agora da anatomia do sistema digestório, tá? O sistema digestório ele é revestido por uma mucosa que o protege contra a abrasão e ajuda na umidificação do alimento. Então, esse é o nosso sistema digestório, né? A cavidade bucal, a boca, faringe, a laringe fica aqui mais embaixo, o esôfago, olha o esôfago aqui, né? O estômago, o nosso pâncreas, o fígado, a vesícula biliar que fica atrás do fígado, o duodeno, que é a parte final ali do nosso estômago, tá? O nosso intestino, tá? Nosso reto e nosso ânus, né? Então, pertencente, os órgãos pertencentes ao nosso sistema digestório. Então, a gente chama de estruturas acessórias, tá? Então, esses são todos os órgãos, né? Que fazem parte do nosso sistema digestório. E nós temos algumas estruturas acessórias, né? Que é, por exemplo, a língua, os nossos dentes, o nosso fígado, né? Então, a gente tem algumas estruturas que são aí acessórios, né? No nosso sistema digestório, sendo os principais órgãos esses aqui, né? Que eu disse para vocês. Então, se eu perguntar no final da aula quais são os órgãos que fazem parte, né? Do sistema digestório, é todos esses órgãos. Então, vamos lá, né? A boca, ou cavidade oral, ou cavidade bucal também, é onde o alimento primeiramente é processado. Então, é onde a gente primeiro coloca o alimento. Depois, o alimento ele é mastigado pelos nossos dentes e umedecido pela nossa saliva, né? Isso é muito bom a gente começar a entender, porque a primeira metabolização do medicamento e também de medicamento acontece na boca. Então, por isso que a gente não pode, por exemplo, iniciar uma mastigação de um medicamento, né? De um medicamento que ele não é mastigável. Então, o paciente ele começa a mastigar. Quando ele mastiga esse medicamento, já começa uma absorção ali mesmo, né? Uma outra situação que acontece muito é a questão de pacientes que têm problemas gástricos, né? Como, por exemplo, gastrite, úlceras, e a paciente masca chiclete, né? O que acontece? Essa mastigação excessiva do chiclete, né? Gera já que o nosso estômago já vai ali soltando, eliminando um suco gástrico, tá? Então, a gente fala que a nossa digestão já começa na nossa cavidade bucal, tá? Então, essa mastigação, esse efeito de mastigar, ele já vai, tá? Ele já vai liberando o suco gástrico do estômago e então, né, ele vai liberando esse suco gástrico para estar realizando já, quando descer, né, pelo nosso esôfago, o alimento. Se a paciente tem, por exemplo, tá mastigando chiclete, o que o chiclete vai fazer? Vai liberar o suco gástrico, porém, não vai chegar alimento, né? E aí, todas as vezes que libera esse suco gástrico, o que vai estar acontecendo? Vai estar ali piorando, vamos dizer assim, a situação daquela gastrite, daquela úlcera, e vai estar tendo uma piora. Então, por isso que nós não indicamos o chiclete, principalmente para pacientes aí
que tem um problema gástrico, né? Seja ele úlcera, seja ele uma gastrite, que a gente vai falar daqui a pouco, tá bom? Então, a boca, ela se estende dos lábios à bucofaringe e ela é dividida em teto, assoalho e paredes laterais. O lábio é revestido por pele fina, face interna dos lábios. Não ocorre absorção de nutrientes na boca.